O mercado financeiro ficou muito competitivo e a briga por produto virou uma briga muito ingrata, porque há uma certa comoditização de entrega de produto. Mas não adianta a gente ignorar a visão de quem vai usar o produto e lançar alguma coisa, porque ele vai fracassar por mais que ele tenha uma margem enorme, por todo mundo maluco atrás das melhores ferramentas, das melhores soluções de AI. Quem está olhando para o lado humano dessa conversa? A gente ficou mais de um ano rodando grupos de pesquisa, ouvindo, entendendo as entregas, que às vezes a entrega era mais simples do que, era uma inovação mais simples do que inventar a roda. Por muito tempo, o marketing no mercado financeiro não era o core. Ele era uma área de suporte às áreas de negócio. Hoje em dia, pelo menos no Santander, a gente está sentado na mesa de decisão com o negócio, a gente está desenvolvendo o negócio junto. De novo, eu acho muito benéfica a entrada das fintechs que aconteceu, porque ela mexeu com a categoria mesmo e fez com que todos os bancos tradicionais, além de continuarem a oferecerem esse portfólio amplo, que conseguem, né, com dezenas de produtos, mas também tivesse que inventar a relação de jornada, a experiência de aplicativo. Um dos principais motivos pelo qual um banco tradicional sobrevive é pela sua confiança e solidez. Mas o que acontece quando vivemos uma epidemia de brand trust? Quando o Pix acelera o jogo, as fintechs mudam a régua e as novas gerações não confiam mais em instituições, mas sim em pessoas. O nosso convidado de hoje passou por 3 lados do balcão: agência, veículo e anunciante. E hoje lidera a reconstrução do marketing dos maiores bancos do mundo, com mais de 70 milhões de clientes só no Brasil. Gui, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigado pelo convite, vamos conversar. Boa. Nesse início, a gente sempre gosta de voltar no tempo e entender o que eu preciso saber de você quando você era mais novo, quando você estava decidindo ali o que você queria seguir de carreira, para entender onde você chegou hoje em dia no cargo de CMO. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por criatividade, né? E por coisas em volta de criatividade, música, arte e tudo mais. Então, eu acho que minha decisão de carreira para ir para o lado de publicidade foi muito baseada nesse meu interesse em criatividade. Tanto que até o início da minha carreira foi buscando um lugar que eu acho que era onde eu encontraria mais isso, que era nas agências de propaganda. Então, eu vivi os anos 2000 um bom tempo, 16 a 17 anos em agência de comunicação, mas muito fazendo essa busca por criatividade para resolver problemas. Eu acho que isso foi uma coisa que a agência e o mercado publicitário, de alguma forma, foi me aportando, né? Então, eu trabalhava na área de atendimento e negócios, né, das agências, e eu comecei a achar um outro mundo encantador, que era o mundo dos negócios. Então, era uma cadeira que eu me sentia muito confortável, porque ela trazia essa conexão com a criatividade e, ao mesmo tempo, me abria um universo novo de entender os problemas de negócio dos anunciantes que eu trabalhava na época. Então, eu acho que parte da minha escolha de profissão foi muito por esse interesse em volta da criatividade e de outros elementos em volta dela. E lá você passou por muitas categorias, eu imagino. O que você mais aprendeu, assim, trabalhando com tantos nichos diferentes? Olha, isso é encantador, porque cada categoria tem desafios totalmente diferentes. Então, eu trabalhei muito tempo com banco, né? Então, eu trabalhei cerca de 8 anos atendendo o mercado financeiro, que eu nunca imaginei na época, no início da minha carreira, e eu descobri que é um universo fascinante, porque pensa que tudo que a gente faz hoje, ou boa parte das coisas que a gente quer alcançar, a gente usa um banco para viabilizar uma compra, para um desejo que você quer ter mais para frente. O banco está muito presente na jornada do dia a dia de todo mundo. Então, a gente consegue achar coisas interessantes em indústrias que a gente nem imaginava. Eu trabalhei com a indústria automobilística, que é uma paixão que eu tenho também. Trabalhei por um bom tempo, foi encantador. Eu trabalhei com moda, que eu também nunca imaginei que trabalharia. Trabalhei com indústria de moda também. Então, ou seja, é muito legal porque abre universos e abrem coisas. E eu acho que até para a formação profissional das pessoas, eu acho muito legal essa complementaridade de conhecimento e de repertório. Então, acho que passar por todas essas indústrias ajuda a formar um profissional com uma visão mais holística das coisas também, né? Com certeza. Eu trabalhei em agência também e uma das categorias que eu mais gostei de trabalhar foi de papel higiênico. E eu nunca imaginei que eu ia gostar de papel higiênico. Enfim, trabalhei muitos anos com beauty, que é muito mais um universo. Você fala, nossa, bacana, né? Tipo, fascinante. E papel higiênico realmente foi um que me surpreendeu. Mas, olhando para o segmento, né, de finanças,
qual era o momento, assim, do mercado lá atrás que tá muito diferente do que é hoje, assim, olhando, principalmente olhando para os desafios, o que os bancos estavam olhando naquela época, digamos assim? Olha, é engraçado porque quando a gente olha sob a perspectiva de marca, por exemplo, a gente via, quando a gente olha os três pilares da Kantar lá, de saliência de marca, significância e diferenciação, né? A saliência, que tem muito a ver com solidez, com reputação, com tempo de construção, era o driver mais importante da categoria. E eu acho que principalmente pós-pandemia, com a entrada das fintechs, esse mercado ele foi reinventado. Então hoje a significância e a diferenciação tem um peso muito maior hoje em dia, apesar de eu ainda achar que com o tempo as coisas vão se equilibrando de novo. Mas você vê acho que isso traduz muito o que as pessoas esperam dos bancos e das categorias e da categoria. Mudou essa relação. E de novo, eu acho muito benéfica a entrada das fintechs que aconteceu porque ela mexeu com a categoria mesmo e fez com que todos os bancos tradicionais, além de continuarem a oferecerem esse portfólio amplo, que conseguem, né, com dezenas de produtos, mas também tivesse que inventar a relação de jornada, a experiência de aplicativo. Então, eu acho que tem uma coisa, uma evolução gritante na relação de dia a dia das pessoas com o banco, virou uma relação muito mais rápida, muito mais fluida, e ao mesmo tempo eu acho que os bancos buscam muito trazer os produtos, dessas dezenas de produtos, para a jornada do consumidor de um jeito mais interessante, que conecte de fato com as pessoas. Então, ao meu ver, esse passado onde eu trabalhei do outro lado do balcão, atendendo a indústria financeira e hoje estando imerso na indústria, são indústrias totalmente diferentes. E que foi reinventada e eu acho que muito benéfica para os consumidores de modo geral. Então, você diria que quase que assim, resumindo, antes a gente estava olhando mais um banco como um meio, assim, você vai lá, você passa por ele e vai. Não que ainda não seja assim, mas hoje em dia ele é muito mais imersivo, assim, como se fosse um super app que vai estar espalhado por tudo que a gente vê por aí. O banco ele é muito mais presente, então a revolução do Pix também é incrível. Hoje a gente usa o Pix para tudo. O cartão de crédito, outras entregas, então, por exemplo, lá no Santander, a gente tem produtos como um combo, que tem um pacote de telefonia, tem acesso ao aplicativo. Então, quer dizer, o papel do banco ele está muito mais imerso na vida das pessoas do que era no passado, onde simplesmente você ia numa agência bancária, contratava um produto, saía com uma conta para pagar com o tempo. Hoje o banco não se posiciona mais desse jeito. Hoje o banco se posiciona como viabilizador para suas conquistas. Eu diria que a UX e a tecnologia democratizaram na vida das pessoas o banco, né? Totalmente. E agora olhando para outras categorias que você atendeu, né? Eu quando estou olhando, quero olhar um benchmarking, né, para fazer algum projeto que eu estou trabalhando, eu muitas vezes olho para categorias diferentes em vez de uma próxima à minha, porque eu enxergo que você pode muito mais aprender com o propósito daquela campanha do que em si o produto que está sendo oferecido. Qual categoria você diria que mais te ensinou nesses últimos tempos, que você carrega até hoje como CMO de um banco? Olha, acho que diversas. Eu tenho uma marca que eu sempre uso como exemplo, que eu sou fã, que é Dove, porque eu acho que Dove, a marca se reinventou algumas décadas atrás. Ela é uma marca global, consistente, com uma narrativa única, mas que respeita o flavor local de cada região. Então, não tem nada a ver com banco. Quer dizer, até tem, porque no fim do dia você vai utilizar um banco para comprar o produto, mas como entrega final é um outro universo, mas eu admiro muito a forma que essa marca foi restabelecida e reconstruída e como ela conectou com as pessoas de fato. A história da Real Beleza e a forma que isso é materializado, eu acho que é incrível, porque tem a conexão emocional e tem a entrega real do produto. Então, eu acho incrível, sempre quando eu uso, e ainda mais agora trabalhando numa empresa global como o Santander, que a gente tem esse desafio da narrativa única global, respeitando as peculiaridades de cada país, eu uso muito como benchmark o trabalho como o Dove e outras marcas que têm o mesmo caminho conseguiram realizar, e a gente tem que se inspirar também, né? Coisa boa a gente tem que olhar, se inspirar e ver o que a gente traz para a nossa rotina. Às vezes até esqueço que a Dove não é brasileira, porque ela conseguiu
de uma forma perfeita, assim, se integrar, fazer uma comunicação muito digital first, né? Que acho que poucas marcas, às vezes muitas marcas acabam tendo medo de ir para o digital e acabar, né, deixando de lado a marca que foi construída por muitos anos, né? E como você diria que é a limitação, principalmente quando a gente está falando de uma marca global, de adaptar a mensagem do global versus construir o seu próprio território aqui no Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a narrativa global só ajuda. Porque, de novo, a essência do Banco Santander é uma essência global. A gente é um banco que nasceu na Espanha, e nós estamos em 27 países e 3 continentes, então não dá para ignorar. E ele é um atributo diferenciador, porque cada vez mais, até como entrega de produto, a gente tem mais soluções globais. Então, por exemplo, hoje, do Brasil, você consegue abrir conta em 9 países. Você tem cada vez mais entregas. A gente tem todo o nosso conhecimento de investimentos em outros países, a gente tem gente vivendo as economias em cada lugar. Então, a narrativa e algumas entregas globais nos ajudam muito. Só que a gente não pode ignorar que o mercado competitivo, os atributos a serem trabalhados e as entregas locais, elas são peculiares. Então, eu acho que boa parte do desafio que eu tenho hoje, do time como um todo, é de como a gente consegue manter a consistência da narrativa única da marca, que conecte com as pessoas, somando a isso os desafios locais que a gente tem. A gente sabe onde a gente quer chegar como banco no Brasil, a gente sabe que atributos para a marca a gente precisa construir, a gente sabe que portfólio de produtos a gente tem e a gente conhece o mercado competitivo como ninguém aqui. Então, acho que um dos grandes desafios é como a gente consegue juntar essas duas pontas. Acredito eu que com a maturidade da operação e da narrativa, a gente está chegando num lugar muito interessante. Então, hoje, já temos um posicionamento global, que eu começo agora, a gente já tem um tom de marca global muito claro, e a gente tem um monte de novidade de produto global e local para sair. Então, está acontecendo e eu acho que esse trabalho cada vez mais vai ficar mais maduro e vai entregar mais valor para as pessoas. E como você prioriza a comunicação de produto quando tem tantos sendo lançado? Consumidor. A perspectiva é sempre do cliente. Então, a gente se pode imaginar, com um banco do tamanho do Santander, a quantidade de coisa que nasce e morre todos os dias. Porque a gente está o tempo todo avaliando, criando, inovando. É um banco com inovação no DNA muito forte. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que essa é uma outra mudança da indústria, acho que no passado, o marketing no mercado financeiro foi muito visto como área de suporte, diferente de outras indústrias. Quando a gente olha, por exemplo, para a indústria de bens de consumo, a gente vê que o marketing está no core da indústria. Por muito tempo, o marketing no mercado financeiro não era o core. Ele era uma área de suporte às áreas de negócio. Hoje em dia, pelo menos no Santander, a gente está sentado na mesa de decisão com o negócio. A gente está desenvolvendo o negócio juntos. Porque tem uma questão ali de narrativa da marca, que precisa conversar com a entrega de produto, e o principal, que é o conhecimento do consumidor. Então, o produto que a gente vai ofertar é o produto que vai resolver a vida do consumidor, que é algo que ele espera. E a gente não deveria ofertar produtos que as pessoas que não façam sentido na vida das pessoas. Então, para mim, o principal fator de decisão é a adesão e como o produto ele vai interferir de fato positivamente na vida das pessoas. A partir daí tem uma série de decisões de negócio. Mas não adianta a gente ignorar a visão de quem vai usar o produto e lançar alguma coisa, porque ele vai fracassar, por mais que ele tenha uma margem enorme, por mais que ele ele pareça ser inovador, em alguns casos. Mas tem casos que, às vezes, uma entrega simples vai resolver a vida das pessoas e é isso que a gente precisa ofertar. Então, o trabalho do Santander ele é muito focado na perspectiva do cliente, do consumidor. Não à toa que, por exemplo, no time de marketing, além de a gente ter uma área de CMI forte, a gente tem uma área de NPS conectada, que a gente está o tempo todo medindo o que o nosso cliente, o nosso não cliente estão achando e estão percebendo do banco. Nosso acompanhamento é minuto a minuto disso que está acontecendo e isso dá insight para ver o que a gente vai comunicar e o que a gente vai ofertar para o mercado. Perfeito. Bom, antes de a gente entrar completo em Santander, você saiu de agência e antes de chegar no banco, você passou pelo Google, né? Depois de 16 anos, você falou, de agência. Isso. Você foi para o time comercial e um veículo. Como que foi a escolha dessa migração? Foi um movimento muito legal. Eu brinco que foi um MBA remunerado, mesmo porque o Google é uma escola. Tive a oportunidade de conviver com perfis de profissionais muito diferentes que eu convivi em agência.
e ter uma relação com os anunciantes muito diferente que eu tinha também, porque o foco da minha conversa voltou-se muito mais para a geração de negócio. Então, boa parte das interlocuções que a gente tinha eram com as áreas de growth, não só simplesmente com as áreas de marketing. Então, isso trouxe mais um ingrediente para a minha formação, que é de sentir o pulso de dia a dia de vendas, o que está acontecendo, como que a gente poderia melhorar um CAC, um preço de aquisição, o LTV dos clientes, que era uma visão que, na perspectiva de agência, eu tinha mais superficialmente. E lá eu consegui mergulhar muito nisso. Além disso, é um laboratório de inovação aquilo, né? Então, a gente tem novidade pintando todo dia. Então, empresas de tecnologia, de modo geral, colocam a gente muito no lugar de vanguarda, de saber qual é a próxima tendência, de puxar essa próxima tendência. Então, eu avalio lá, eu também tive a oportunidade de trabalhar com indústrias diversas, com educação, com food delivery, com outras coisas. Como é que era a divisão lá no Google? O Google, ele trabalha, o time de vendas, ele trabalha por verticais de indústrias. Então, eu tive a oportunidade de passar por alguns deles, o que também dá um repertório bem vasto e uma diversidade de conhecimento de negócios bem ampla também. E há muita variação de como cada um desses territórios funcionam, né? Então, por exemplo, a indústria de educação é uma indústria mais focada em growth, mais focada no business, no negócio, enquanto a gente olha outras indústrias de bens de consumo, por exemplo, muito focada em construção de marca via digital. Então, foi muito interessante viver isso e tive uma experiência incrível durante esses 5 anos lá. Foi muito legal ter essa passagem que me trouxe um repertório que eu não tinha e me preparou muito mais para a cadeira onde eu estou hoje. E você entrou lá em 2018, né? Ou seja, você pegou o período ali da pandemia, onde várias dessas categorias que você possivelmente trabalhou, né, tiveram que se reinventar. Como é que você viu, assim, se puder trazer um exemplo na prática, dela se reinventando, dela passando, algumas virou até oportunidade, né? Eu imagino como a categoria de delivery, e outras realmente se viram um negócio inteiro não sendo mais possível operar diante daquele cenário. Olha, foi um momento muito difícil para todos nós, mas foi um momento onde eu estava num lugar onde estava ajudando a revolucionar a indústria do marketing. Porque, veja, eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, no começo da pandemia, eu ainda estava trabalhando com a indústria de educação. Eu vi a explosão do EAD, porque as pessoas não podiam mais ir para os seus campos estudarem nas universidades. E o EAD virou uma solução até pela rotina nova das pessoas também. Então, houve uma explosão, foi incrível a gente ver as universidades se adaptando para conseguir entregar conteúdo, para conseguir ter uma rotina de estudo com os alunos se adaptando e a forma de venda também dos cursos também mudando, digitalizando cada vez mais. Qual foi o papel do Google no meio dessa transformação? Vocês viram com dicas do que fazer diferente ou não? Foi muito mais um observador, deixa eu aprender e depois eu passo a recomendar? Eu acho que tiveram alguns papéis. Acho que primeiro, a gente, com a quantidade de dados que tinha na época de Google, de dados de consumidor que o Google tem, era uma fonte de informação e de insights para as indústrias muito forte. Então, para a indústria de educação, por exemplo, a gente mapeava o comportamento das pessoas digitalmente. E a gente via uma migração muito forte de coisas que as pessoas faziam nas ruas para elas migrando para fazer online. Uma outra indústria que eu gosto de falar é a indústria de comidas, de restaurantes, de QSR. Então, por exemplo, pensa que o McDonald's, o Burger King, os restaurantes fecharam. Então, a gente ajudou muito na época, o Google pôde ajudar muito com insights de consumidor. O segundo é como que a jornada mudou. A jornada de aquisição de um produto, de quase todas as indústrias, basicamente, ela se digitalizou. Então, o Google também entrou como um consultor nesse momento para ajudar, e eu digo não só o Google, mas todas as grandes Big Techs entraram com essa expertise, com essa nova forma de digitalizar as jornadas. Então, é um trabalho muito amplo. E, por fim, até com a entrega de distribuição de conteúdo. A distribuição de conteúdo também foi digitalizada. Então, de novo, foi um momento difícil, mas foi um momento muito rico estar neste lugar, neste momento de revolução da nossa sociedade, né, como um todo.
muito bacana. Tem um livro que eu adoro, que eu me esqueci o nome agora, mas ele fala sobre data e como que você pode colocar em diferentes contextos, ela vai ter significado diferente. E aí ele fala que a pesquisa, até então, né, o livro faz um tempo, a pesquisa mais efetiva que você poderia fazer de mercado é no Google. Porque você pode mentir, né, você pode contar uma verdade diferente quando alguém conversa com você, mas no Google todo mundo pergunta os seus maiores medos e pesadelos. Então eu imagino que nessa época da pandemia, os insights que vocês tiveram foram completamente fora da curva. Sim, e lá o Google tem uma governança de dados de se invejar. Então, e respeitando todas as policies de segurança da informação, mas quem trabalha lá tem acessos a insights riquíssimos de comportamento das pessoas, de interesse. Então, acho que é um lugar, sim, para se buscar informação de consumidor e ajudar as marcas a entenderem como elas podem se posicionar como negócio. E teve algum case assim que você lembra que foi surreal na forma como eles se reinventaram? Você falou um pouco sobre o mercado de educação, mas enfim. Olha, tem algumas coisas. Eu acho que o iFood, por exemplo, foi uma empresa que se aproveitou muito desse momento, porque pensa que, a gente estava até falando um pouco antes, né? Ninguém comprava roupa online. Pouca gente comprava roupa Sim. online. E olha o que aconteceu. Agora a gente compra tudo online. A gente compra roupa. E eu acho que o iFood foi uma empresa que soube surfar essa onda da digitalização e do delivery. É incrível. A empresa explodiu nesse período também. Eu vejo agora algumas varejistas também, varejistas de roupa, Shein, por exemplo, Aham. fenômeno também, que são empresas que nasceram dessa natureza já de oferecer produtos digitalmente, onde antes da pandemia tinha muito pouca saída de uma forma digital. As pessoas queriam ir nos lugares para ver. Outra indústria que eu trabalhei um tempo que também passou por uma revolução ali foi a indústria de academias, por exemplo. Porque no comportamento das pessoas, quando você vai numa academia, que você vai se matricular numa academia, as pessoas gostam de ir no lugar, as pessoas gostam de conhecer. Pô, como que ia acontecer se você não podia nem conhecer e nem treinar? Então as Não. pessoas começaram a treinar de casa. Algumas empresas de academia começaram a comprar marcas que faziam treinos online. Então, ou seja, tem uma série de revoluções forçadas que foram obrigadas a acontecer. E depois de passar desse período mais difícil, mudou a vida das pessoas. Agora as pessoas têm opções. Elas podem ir na academia, elas podem treinar de casa, elas podem pedir uma comida online, elas podem ir no restaurante. Então eu acho que não tem um case, tem milhões de Milhões. cases aí dessa época, né? Perfeito. E a gente estava até comentando, né, que talvez o delivery não seria tão grande se a gente não tivesse a pandemia aí no meio, né? A curva de adoção ali de produto ia ficar muito mais nos early adopters e o quê? E até Uns trazendo 10 para o mercado financeiro anos. também, antes você precisava ir numa agência bancária para abrir uma conta. É. Hoje em dia a jornada é toda digital. Então, o famoso a males que vem para bem, né? De novo, período difícil, mas fez com que todas as indústrias tivessem que se reinventar de alguma forma. Então, hoje a Total. relação das pessoas com o banco ela é muito mais digital do que já foi em outro momento. Beleza. Imagina até o cartão de crédito, né? Acho que geralmente eu olho para minha geração, todo mundo tá no Apple Pay, ninguém mais carrega com você, né, o cartão. Mas, bom, falando nisso, né, em 2024 você chegou no Santander. Você saiu, né, passou pela agência, foi para veículo, e como é que foi essa decisão de ir para a marca? Olha, eu acho que foi muito natural, porque, como eu falei no começo da minha carreira, eu comecei muito a fazer as conexões de criatividade com os problemas de negócio do cliente. Cada vez mais eu comecei a acreditar que a gente precisava ter profundidade no entendimento dos problemas de negócio de todos os anunciantes para que qualquer tipo de estratégia funcionasse. A passagem do Google trouxe mais um ingrediente, mais ainda, então eu me sentia no momento pronto para assumir uma cadeira de marketing para trazer um pouco ou muito dessas expertises para poder, de fato, liderar e executar as estratégias de ponta a ponta. Então, sim, chegamos, essa gestão nova completa chegou em 2024. A gente redesenhou a estrutura de marketing do banco como um todo, conectando muito com o momento atual do banco, que, como a gente falou, muito em cima do que eu estava falando aqui, que é de mais conexão com o consumidor, talvez menos produto, porque acho que até com esse momento pandemia, até a entrada das fintechs, o mercado competitivo, o mercado financeiro ficou muito competitivo e a briga por produto virou uma briga muito ingrata, porque há uma certa comoditização de entrega de produto. Eventualmente a gente vê uma inovação ou outra, mas de modo geral as entregas são muito similares. Então,
O próprio Santander já tinha feito esse diagnóstico que a gente precisava aumentar a conexão das pessoas com a nossa marca. E aí essa gestão chegou para isso, então a gente reconstruiu o time completo de marketing, fazendo um desenho onde a gente tem verticais que conversam muito com cada perfil de consumidor, então a gente começa a ter mais profundidade em algumas conversas. Então, se estou falando com um público de alta renda, eu tenho um time especialista no time de alta renda. Se estou falando com um pequeno empresário, eu tenho um time especialista também focado nisso. Então, isso trouxe uma visão mais profunda. Um outro ingrediente que a gente trouxe também para essa nova fase foi a proximidade com os times de negócio do banco. Então, como eu estava falando, a gente está na grande maioria dos fóruns de negócio do banco com representantes do marketing. Então, raramente a gente não tem um fórum de negócio que a gente não tem um representante, porque eu acho que as coisas têm que nascer juntas. E a gente tem que trazer muito esse viés de consumidor também. E aí, complementando o último pilar, que a gente tem uma área de CMA e dados muito forte. Então, tudo que a gente faz, qualquer post que a gente faça, uma campanha, ela foi estudada, ela foi pensada e ela vai ser muito mensurada. Então, eu acho que esses são os pilares principais da reconstrução do nosso time, que agora, com 1 ano e meio de maturidade, está num ponto assim que eu estou muito animado porque a gente vai ver nesse ano agora. Bacana. E para a gente ter um comparativo, como é que era antes, né? Então, a mudança, você fala dos verticais, você colocou PJ, Select e alta renda. E aí, nos transversais, mídia e todas as etapas que a gente tem ali para atender essas verticais de negócio. Também implementou um time de Customer Insight, bem forte, para estar sempre ali testando e trazendo novos dados para dentro de casa. Juntou o NPS para ter mais um fórum ali da boca do cliente. E como é que era antes? Olha, eu acho que antes o mercado era muito diferente. Então, o Santander sempre apoiou muito da sua comunicação e da sua entrega em cima de oferta de produto, como eu estava dizendo, porque o produto realmente sempre foi fortíssimo. Os produtos do Santander são fortíssimos. A gente tinha uma oferta de crédito espetacular. Sim. Então, não à toa era apoiado nesse pilar. E toda a comunicação trabalhava em favor disso. Então, era muito focada em argumentos promocionais, era muito focada na própria performance e em movimentos que geravam demanda para essa captação de performance. A transformação que se deu na nossa nova gestão se dá a transformação do ambiente competitivo. Então, o trabalho feito nos anos anteriores, eu avalio como brilhante também do Santander, mas o mundo mudou. Então, o mundo mudou e nós nos atualizamos. Então, a gente saiu de algo mais focado em performance, algo mais focado em oferta, em promoção, em entrega de produto, para ter uma estrutura com mais estudo de profundidade da vida das pessoas e do consumidor, para que a gente consiga entregar soluções que, de fato, conectem com a vida das pessoas. Perfeito. E você chegou em um momento onde é que o digital já estava estabilizado, digamos assim, né? Pós-pandemia. A gente já viu o Pix, a gente já viu as fintechs, os novos modelos por aí. O que você diria que a Google te ajudou muito, né? Principalmente trabalhando com produto 100% digital, que você trouxe para Santander? Olha, muita coisa. Acho que a primeira coisa é a visão de jornada. Eu acho que com acesso a dados que as plataformas conseguem dar para a gente, as plataformas digitais, a gente consegue trazer isso para a nossa estratégia como a gente vai ofertar a melhor mensagem, o melhor produto no melhor momento para as pessoas. Eu acho que outra é uma visão de audiência e interesse. Então, hoje, os territórios de marca que a gente escolhe para a gente tem muito a ver com os interesses da nossa audiência. E também as plataformas digitais aportam muito em dado para a gente trazer isso. E a outra coisa é a questão, eu odeio falar do funil de marca, mas eu vou usar só para exemplificar, porque eu acho que o funil é antigo. Mas eu acho que a conexão entre as etapas da jornada e das fases do funil, vamos dizer assim, é algo que também eu trouxe muito dessa experiência. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a aquisição, ou se eu estou trabalhando conhecimento ou consideração, a gente tem que ter muito dado para saber em que momento que o usuário está e como eu vou colocar uma mensagem para cada um desses momentos. Isso é algo que acho que não só as big techs, mas está todo mundo muito imerso hoje em dia, né? Da gente se posicionar bem de acordo com o objetivo e com o momento da jornada. Então, eu acho que disso a gente traz muita coisa ali também, e sem contar a parte de inteligência artificial e inovação. A gente lá no Santander, a gente tem
política de cada vez mais somos uma empresa AI-driven também. Então, cada vez mais a gente tem ferramentas para ajudar insights no dia a dia, na operação, na escala. A gente tem uma área disso no banco global, de como a gente vai aumentar o uso de AI na nossa operação. E isso, logicamente, as empresas de tecnologia respiram isso o dia todo também, né? Perfeito. E a gente estava comentando antes, vocês têm usado muito o digital como uma ferramenta, ali, um playroom para poder testar as coisas. Conta um pouco mais sobre essa estratégia. Pois é, então, o digital ele tem alguns benefícios incríveis que ele consegue ser um laboratório onde eu estou veiculando mídia, mas eu consigo, o custo do erro é mais barato ali também. Então, o que a gente faz muito a gente tem um always on acontecendo no digital e a gente testa muito argumento, Orgânico ou no ou tráfego? orgânico ou com mídia, porque tudo eu consigo medir. Então a gente testa, por exemplo, determinados argumentos e vê como as audiências performam, como as pessoas respondem, se elas se interessam, se elas não interessam, se elas vão atrás, se elas fazem uma aquisição. Então a gente tem uma série de métricas e eu tenho esse laboratório acontecendo todos os dias. Então, todos os dias a gente tem o Always On, onde a gente vê o que está funcionando ou não. E o que a gente consegue fazer a partir disso é ver os argumentos vencedores, vamos dizer assim, e promover para outros meios. Então, por exemplo, a gente fez um movimento de cartões no final do ano passado, em novembro, onde a gente fez alguns testes de argumento no digital e depois a gente concluiu que as pessoas eram carentes em entender como usar a pontuação do cartão de crédito. Então, isso virou um flight com a Clarice Falcão na televisão, falando e explicando para as pessoas, com influencers, etc., com uma marca explicando para as pessoas que hoje essa narrativa está na mão de influencers deste meio, que explicam como usar ponto do cartão de crédito, os milheiros e tudo mais. A gente viu que, através de alguns testes de argumento, que esse mercado era carente de uma marca tomar essa narrativa também. Então, a gente fez um movimento muito bem sucedido no fim do ano passado, onde a gente conseguiu conectar com as pessoas nesse sentido. Entendi. E vocês validam essa adesão pelo engajamento? Quais são as métricas Uma ali no série de social? métricas. Então, engajamento, às vezes aquisição, mas a gente tem uma série de métricas, a conexão com o grupo de audiência que a gente quer, porque às vezes o engajamento acontece num grupo que não é o grupo desejado por determinado produto. Então, até porque, como banco, a gente tem uma série de regras, de riscos e etc. Então, a gente precisa ser muito certeiro na estratégia. Então, quando a gente coloca tudo isso no mesmo... Porque eu acho que o grande desafio aqui não são as métricas, é a orquestração das métricas. Porque hoje em dia a gente mede tudo. Mas o grande desafio é como, medindo tanta coisa, eu consigo tirar um insight produtivo de verdade. E eu acho que hoje, com a maturidade do banco, com a maturidade da área, a gente consegue ter uma boa orquestração e ter insights relevantes a partir dos dados. Muito bacana. E quando a gente fala sobre canais no digital, né? Você falou o Instagram, digamos assim, né? Meta. Qual outros vocês estão e qual é o critério para estar neles? Olha, a gente está no Instagram, na Meta, a gente está no TikTok muito forte. Eu acho que depende muito do público que a gente quer, do tema que a gente quer e o assunto que a gente quer passar para as pessoas também. Então, por exemplo, lá no time, a gente tem uma máquina de produção de conteúdos, né, como a gente estava falando, que ele tem conteúdos específicos para cada uma das plataformas. Mas, às vezes, determinada plataforma não tem o target que eu precise. Então, é também uma matemática da gente escolher, a partir da entrega que eu tenho, qual é o target ideal, qual é a plataforma ideal, e aí como eu vou construir esse conteúdo para isso. O conteúdo de TikTok não é o mesmo conteúdo de Meta. A gente não vai replicar, que é muito menos é o mesmo do YouTube, que muito menos é o mesmo da televisão. E são times diferentes que fazem esses... Não. Então isso é o mais legal lá, uma das coisas mais legais da área, porque a gente tem os verticais em função dos clientes. Mas independente da plataforma que a gente está trabalhando, o time trabalha de ponta a ponta. Então, por exemplo, o meu time da Master Brand Santander, ela vai colocar um filme na televisão, vai ajudar na estratégia de patrocínios, vai até com o influenciador que vai fazer um conteúdo para cada plataforma. Tudo trabalhado junto. Tudo trabalhado junto e orquestrado. Mas o time, e a gente montou um time muito forte nesse sentido, que é um time que tem profundidade e trabalha muito bem cada conteúdo para cada tipo de plataforma. Com o apoio das nossas agências também, né? Então a gente tem a Publicis e a Droga5, também são parceiros que estão
há cerca há menos de um ano mais ou menos com a gente, mas também a gente buscou eles por terem esse DNA também, de conseguirem entregar para a gente uma experiência que de fato conecte com as pessoas, uma experiência de comunicação que conecte com as pessoas, né? Perfeito. E você diria que o pro de ter tudo isso em um único ecossistema, né, não dividir ali por canal, é muito voltado a conseguir aprender um com o outro? Também, Tá. mas eu acho que o principal ganho é que eu enxergo a pessoa, eu enxergo o cliente. Então, a partir do momento que eu enxergo o cliente, a decisão de onde eu vou comunicar e como eu vou comunicar, ela deixa de ser uma decisão de um time que trabalha com tal plataforma e outro trabalha com outro. Ela vira uma decisão do que é melhor para o cliente, do melhor lugar para eu estar, do melhor produto para ofertar, da melhor mensagem a se passar. Então, de novo, eu já falei a palavra cliente e consumidor umas 80 vezes aqui, mas de fato ela é a palavra que a gente mais repete, porque é onde está o nosso foco. O mercado financeiro fala muito da principalidade, né? Que é a gente ser o banco principal das pessoas. Eu acho que aqui a narrativa de Santander é o oposto. O principal para a gente é o cliente, não é o banco. O ponto de partida de tudo é o cliente. Então, para isso, eu tenho que ter uma estrutura que ela mire o cliente. E aí, se isso vai para a televisão, se isso é um evento, se isso vai para o Instagram, isso é uma decisão em prol do que o cliente precisa. Perfeito, entendido. E, bom, acho que antigamente quando você olhava para os bancos, né, principalmente os mais tradicionais que estão aqui, ó, né, mais sólidos, estão aqui com a gente há muito tempo, confiança era um pilar muito importante. E aí hoje em dia, principalmente trazendo de um plano de geração Z e até a geração alfa, quando a gente olha a confiança, a gente está muito mais propenso a confiar em pessoas do que em instituições. Como é que vocês têm feito essa migração, se é que têm feito, para comunicar com essas novas gerações que estão vindo, que têm uma visão diferente sobre alguns pilares centrais, assim, em marcas? Não, super relevante isso. Eu acho que a confiança em instituições ela também não pode ser ignorada, Com certeza. principalmente na instituição que cuida do seu dinheiro que você conquistou com tanto esforço. Mas, de fato, a credibilidade de algumas, até do mercado de influência, ele cresce muito e a gente está muito conectado. Então, hoje a gente tem alguns squads de influenciadores, de novo, a depender do perfil de consumidor que a gente quer atingir. A gente acabou de lançar um novo squad para a nossa alta renda, onde a gente tem diferentes perfis. Então, a gente tem perfis de alta visibilidade, como, por exemplo, com a Maria Fernanda Cândido, com a Tayla Ayala, com o Renato Góes, que estão com a gente. A gente compondo esse squad, a gente tem um time mais de engajamento, vamos dizer assim, que são influenciadores com alcance às vezes um pouco menor, mas com potencial de engajamento muito alto. E, em determinados casos, o trabalho de micro-influenciadores também. Tá. Eu acho que essa é uma composição onde, evidente que a marca se comunicando, ela passa uma mensagem. Mas alguém de credibilidade falando pela sua marca, ela toca nesse seu ponto da confiança. Porque acredito eu que nenhum desses criadores faria a comunicação para uma empresa ou uma marca que eles não acreditem. Então, a gente usa muito disso também para fazer a nossa construção dessa credibilidade e para passar as mensagens que a gente gostaria de passar de um jeito mais natural para as pessoas também. Perfeito. Então, olhando para a estratégia de creators de vocês têm, né, as verticais de negócio, né, as 3. Aí, para cada uma delas, vai me corrigindo, vocês têm os embaixadores, digamos assim, que são mais os brand builders, digamos, né, que vão estar com vocês de mais tempo, construindo marca, trazendo visibilidade. E aí tem os de engajamento, que estão mais ali no fundo de funil, né, mais aquisição, mais de fato comunicar ali desse seu produto e influenciadores de nicho geralmente têm uma taxa de conversão maior. E aí, para campanhas pontuais, vocês têm os micros, assim, que vocês pegam para poder comunicar alguma coisa com um objetivo específico, é isso? Exatamente. A gente tem essa composição toda e micro-influenciador a gente usa para diversas situações. Uma delas que eu chamo a atenção é para regionalização. Então, em determinado momento, eu quero dar uma mensagem para uma região específica. A gente sabe quanto o trabalho de micro-influenciadores é importante para esse tipo de coisa. Uma outra forma que a gente usou micro-influenciadores de um jeito muito legal, a gente patrocinou a primeira novela do TikTok da Globo. Bacana, Com a Jade Picon. A gente patrocinou. E toda a estratégia de comunicação dos conteúdos, então, além das ações de conteúdo com produto que a gente tinha lá, a gente contratou um squad de micro-influenciadores para espalhar a mensagem que estávamos presentes na narrativa e com produto Santander.
Então, são casos que a gente consegue atingir o público de um jeito e a gente teve taxas de engajamento altíssimas por conta disso. Porque a gente mapeou micro-influenciadores que tivessem a ver com o tema da novela. Então, a gente consegue ter esses dois mundos, assim, também, tanto de micro-influenciadores para problemas pontuais, regionais, como micro-influenciadores que também trabalham em alguns temas específicos que a gente vai ter. Então, a composição é essa da estratégia de influência que a gente tem. Bacana. E quando a gente olha para os brand builders, qual é a estratégia de conteúdo que eles estão produzindo para vocês? Exemplo, é mais voltado a deixa eu pegar eles aqui para fazer as nossas campanhas mais institucionais, ou deixa eu pegar eles aqui para eles viverem os territórios de comunicação que eu trabalho. Como é que é esse trabalho para que no fim do dia não seja só eles ali falando de um produto? Ou eu uso o Santander e mais tipo, eu represento o Santander, eu sou a marca Santander. Perfeito. A gente usa os influenciadores para viverem os nossos territórios. A entrega do produto está ali. Mas aquele merchan dele pegar um cartão de crédito e ficar sorrindo, a gente não acredita que isso conecte com as pessoas, assim como ele pegar um cartão Santander e fazer uma viagem internacional com ele e viver uma experiência que o cartão está viabilizando. Ou ir contratar um cartão ou um seguro para ver um show da nossa plataforma de música, onde ele vai conseguir proteger o celular dele. Então, ou seja, os nossos influenciadores eles vão viver os nossos territórios de marca e vão mostrar que o produto financeiro é um viabilizador de alguma coisa que ele está fazendo ali, tanto da ida como de uma experiência que ele está vivendo lá dentro. Perfeito. E hoje em dia, quando a gente está olhando para o território de comunicação de vocês, a gente está olhando para a música, né? O que vocês fizeram com Lady Gaga foi maravilhoso. E também o esporte, mas quando a gente olha para a Fórmula 1, que eu vejo vocês, né, com uma presença relevante, as corridas de rua, eu mesmo já participei várias, já que vocês fazem com a Track and Field, e foi um ponto de contato muito grande para mim com a marca. E antes eu via que vocês estavam em outros. Qual foi o motivo por trás dessa decisão de centralizar nessas? Foco. Eu acho que a gente tinha territórios, mais alguns territórios que eram incríveis, mas a opção foi por fortalecer alguns territórios e trabalhar eles de forma mais consistente para a construção dessa marca e da conexão com as pessoas. Então a gente optou pela nossa plataforma S-Music, que é uma plataforma global de música. Então nós trazemos os maiores shows internacionais com uma frequência. A gente não aparece num festival e some, a gente tem quase todo mês a gente tem um show internacional. Então só esse ano a gente já teve o Bad Bunny agora, a gente vai ter a Shakira, a gente vai ter Harry Styles, a gente vai ter Jonas Brothers, a gente vai ter Iron Maiden e mais um monte de coisa que vai vir por aí. Porque até tem uma questão de negócios ali, que a safra do cliente que entra via uma pré-venda de show, por exemplo, ela é uma safra mais rentável do que um cliente médio. Por quê? Porque esse cara já entendeu que daqui a pouco o Santander vai abrir outra pré-venda. Então ele pega o cartão, participa da pré-venda e ele continua utilizando o cartão porque sabe que no mês que vem pode ter um grande show internacional de novo para trazer. Entendi. Então tem um viés de negócio e tem um viés de consistência de marca também. Mesma coisa para a Fórmula 1, também é uma plataforma global nossa, nós patrocinamos a Fórmula 1 globalmente. A gente agora patrocina a transmissão na Globo e o Drive to Survive na Netflix. E tem uma conexão muito forte com o Gen Z, né? Então, uma modalidade que cresce muito e também com o público de alta renda, que é um dos focos do mercado financeiro hoje em dia. E também as corridas de rua, que a gente tem uma parceria com a Track and Field, também tem um circuito próprio, onde a gente consegue trazer experiências muito legais e trazer mais capilaridade também. Então, com as corridas de rua, a gente consegue chegar numa série de lugares. Então, hoje em dia, o nosso foco está nessas três frentes. Evidentemente que a gente está em alguns outros lugares também, mas eu diria que a gente tem um foco muito grande para ter consistência e uma entrega forte nesses três territórios. Perfeito. Então, o patrocínio de evento ele não é só uma forma de construir marca, mas ele também é uma forma de trazer novos clientes que tem um LTV maior, você diria assim? Tem um CAC maior ou menor? A gente consegue ter uma relação de longo prazo melhor do que a média com um cliente que entra via uma pré-venda de show, por exemplo, justamente porque a gente ali está mexendo com a paixão da pessoa, a gente está viabilizando. Assim como a gente está viabilizando a pessoa de ver o Bad Bunny, por exemplo, Perfeito. Daqui a pouco tem outro, então a pessoa já está usando o nosso cartão. E cada vez mais o Santander ele é vinculado ao grande parceiro de música. Por exemplo, no show da Lady Gaga do ano passado, nós fomos a marca mais associada ao evento, ao show. E como é que apesar de ter uma vocês... série de patrocinadores.
E então acho que cada vez mais o Santander se posiciona nesses territórios específicos de um jeito mais forte também. E, bom, acho que quando a gente tem dinheiro, patrocinar grandes eventos se torna fácil, mas o que você faz com esse patrocínio realmente te define como marca, principalmente hoje em dia. No caso da Lady Gaga, era um show gratuito. Como é que foi a estratégia de vocês? Conta um pouco para que a Santander fosse a marca mais associada. Muito bom. Essa estratégia a gente ganhou alguns prêmios com ela até no ano passado. A gente ganhou o F América Latina, a gente ganhou o F Brasil, Clube de Criação, é uma lista. A gente ganhou bastante coisa, a gente tem muito orgulho desse case. Mas a estratégia principal foi que a gente não parou de conversar com os fãs desde o dia da coletiva do dia anúncio. E a gente utilizou, de um jeito muito natural, os fãs como nossa mídia, porque a gente estava premiando alguns fãs com acesso à nossa área VIP. Então a gente fazia uma série de atividades, vinculando a produtos, em alguns casos, para as pessoas participarem e engajarem. Então isso fez com que as pessoas, os fãs, virassem a grande mídia. A gente teve um investimento baixíssimo de mídia na divulgação desse show, porque a gente falava todos os dias com as pessoas nas redes sociais sobre ele, trazendo narrativa de produto para dentro também, mas tendo uma troca muito honesta de falar, gente, a gente está aqui para realizar esse sonho, vamos juntos. E era muito legal que a gente fazia algumas ações, que a gente jogava em algumas... A gente acho que vou dar até um passo atrás. Tá. A gente fez o que todo mundo tem que fazer, se estudou. Então a gente contratou estudos para entender o comportamento do fã brasileiro. E o comportamento do fã brasileiro tem algumas peculiaridades. Então, o fã brasileiro, quando tem um anúncio, todo mundo vira fã. Com o tempo, só os grupos mesmos de fãs continuam engajados. E quando chega perto do show de novo todo mundo vira fã mais uma vez. Então, o que a gente fez foi, a gente se aproveitou do anúncio, fez um grande movimento no dia do anúncio, de mídia. Durante esse período, a gente entrou nos fandoms, nos grupos de fãs, com essa estratégia, onde eles acabaram virando o nosso meio de mídia, gratuita, em troca de ingresso, ou em troca de uma experiência ou outra que a gente oferecia. Tá. E no fim a gente cresceu com o patrocínio da transmissão da Globo, a gente fez o movimento crescer na véspera de novo. Então foi um movimento de 3 meses. Então até quando a gente olha, a gente foi a marca de banco mais falada nas redes sociais durante esses 3 meses, e mais do que isso, durante os 6 meses, se a gente colocar em perspectiva. Porque a gente, de fato, entrou no movimento cultural. E eu acho que esse é o grande ganho aqui. A gente não se aproveitou e expôs uma marca por expor. A gente participou do movimento cultural. Então era engraçado que a gente via no carnaval, que foi pós a coletiva, as pessoas vestidas de cheque, cartão de crédito, Santander, fantasiadas, porque de fato a gente estava conversando com elas do jeito que elas se interessavam. E isso abre um diálogo que aí, a partir do momento que eu começo a ofertar um produto, eu já quebrei uma barreira de entrada enorme. Porque as pessoas estão dispostas a ouvir a gente. Então essa foi a estratégia e muito feliz. E agora para Lady Gaga já estamos para Shakira, desculpa, já estamos a todo vapor comunicando também desde o dia do lançamento. E vai ser do um pouco anúncio. um pouco da estratégia parecida. Sim, com mais alguns ingredientes que a gente vai Tipo? colocar. Eu acho que uma das Claro. coisas que dá para abrir é que cada vez mais a gente vai aumentar a conexão com o produto. Tá. E trazer essa visão para as pessoas que o produto é um viabilizador da experiência. Então, por exemplo, as pessoas já podem investir para conseguir viabilizar a viagem para elas irem para o Rio de Janeiro assistir. As pessoas já podem contratar seguros. Seguro está lá na praia, está no Brasil, não dá para ignorar, apesar da gente ter tido pouquíssimos incidentes ano passado. O cartão de crédito, a gente muda, a gente já fez isso ano passado, a skin da wallet para algo temático. A gente vai fazer, a gente tem feito isso, a gente fez para a Fórmula 1. Então, ou seja, a gente vai colocar mais produtos na jornada para aumentar a conexão das pessoas, não só com a nossa marca, mas também com as entregas que a gente pode oferecer para elas. E tem hora certa de colocar o produto ou dá para colocar direto no começo, mas sempre trazendo como foco o emocional e o produto como consequência? Sempre é o estudo da jornada aí. Então a gente sabe as pessoas que têm interesse, a gente consegue mapear isso e a gente começa a fazer as ofertas. Então, por exemplo, agora é o melhor momento de eu comunicar para as pessoas fazerem minhas reservas, que é a nossa modalidade de investimento, para se prepararem para o show. É o melhor momento para eu comunicar agora. Chegando mais perto, para quem eu vejo que tem um comportamento que está interessado em viajar, eu ofereço um seguro viagem.
eu tenho cartão de crédito para as pessoas pagarem a viagem. Então, a gente tem um estudo profundo de dados e de audiência para a gente ofertar no melhor momento. Porque se eu ofertar no momento errado, também não adianta nada. E aí a primeira comunicação é sempre a dor, você diria, e depois o produto. A dor ou o Não momento? necessariamente. Ou não, já não pode direto no necessariamente. produto? A gente pode, acho que depende do caso. Acho que o produto ele já entra em alguns momentos de um jeito natural também, né? Então acho que depende muito. Agora, o principal é a gente tem que entender a expectativa do cliente. Se a gente vai chamar isso de dor ou não, do momento que ele está precisando, aí vai variar de cada execução. Entendi. Então tem muito um CRM ali Super. e dados, assim. Super. Esse é o core, digamos assim, para a comunicação. E quando a gente olha para a Fórmula 1, né, que está ligada à alta renda, está ligada à geração Z, qual foi a estratégia? Como é que vocês conectaram esse universo à marca e ao produto? Olha, a Fórmula 1 a gente está na Fórmula 1 desde o ano passado. A gente fez um primeiro movimento com investimentos, onde a gente falava sobre alta performance, de investimento versus alta performance de Fórmula 1. E o que a gente tem feito a gente como banco global, e a gente tem se posicionado como banco global de verdade, né? Porque nós somos, talvez nós somos o único banco de varejo presente em tantos países, em 27 países, 3 continentes, etc. A gente cada vez mais, além de viabilizar experiências, a gente quer, produtos, a gente quer viabilizar experiências. Então a gente vai sim levar clientes nossos para assistir corridas de Fórmula 1 em outros países. A gente vai também ofertar um produto ou outro para as pessoas se prepararem para fazer uma viagem dessas. Então a gente cada vez, e eu não vou abrir muito aqui, mas a gente tem muita coisa para fazer, fazendo essa conexão do atributo de marca que a gente quer posicionar, que é o da globalidade nesse caso, versus um asset global que a gente tem, que é a Fórmula 1. Então a gente também vai ofertar produtos globais através da Fórmula 1. Tem um match enorme e tem um match com targets que a gente quer atingir também. Perfeito. Bom, de tudo que a gente falou aqui, o que você diria, se é que você já mencionou ela ou não, a maior virada de chave assim do Santander para se reposicionar junto com essa nova leva aí de bancos que a gente está vendo no mercado? Eu acho que, vou repetir algo que eu falei muitas vezes aqui, eu acho que é a visão profunda de entendimento do cliente. É onde o banco se esforça todos os dias para ter mais dados para tudo que é feito, para CRM, para um trabalho de performance, para marca, para lançamento de produto. A gente lançou um app agora no fim do ano passado, onde a gente ouviu milhares de pessoas. Ele é um app que a gente fala que ele foi criado e testado na vida real. E como que foi esse teste? A gente ficou mais de um ano rodando grupos de pesquisa, ouvindo, entendendo as entregas, que às vezes a entrega ela era mais simples do que, era uma inovação mais simples do que inventar a roda. Às vezes é ter um tamanho do saldo um pouco maior, mas tudo que é feito é ouvindo muito as pessoas. Então eu acho que eu avalio o Santander hoje num momento muito feliz, onde a gente está num nível de maturidade muito bom, onde a gente consegue ter esses insights, estudar as pessoas e conseguir aplicar isso na nossa rotina. Então, para mim, a maior virada de chave é cada vez mais ter uma visão profunda do nosso cliente e dos consumidores de modo geral. Perfeito. E antes da gente ir para o nosso bloco final, né, um ponto que você falou e que acho que vale a gente retomar foi o quanto você acredita na influência do marketing na estrutura do negócio, né? Que deve sentar com o CFO, deve pensar no crescimento da empresa. Como é que você enxerga que o time de marketing do Santander influencia no pipeline da empresa? Olha, de novo, eu acho que o marketing ele tem que ser, ele é o guardião da marca. E a marca Perfeito. não é só o logo colado no prédio. A marca é a forma que a gente expõe todo e qualquer serviço ou produto para as pessoas. Então, o marketing influencia trazendo, primeiro, insight de consumidor, segundo, trazendo narrativa da marca, trazendo tom de voz e a relevância de fato para o produto, para o público que a gente quer atingir. Tem que estar nessa roda de discussão. Se não tiver nessa roda de discussão, a roda fica incompleta. A gente, às vezes, pode ter um produto que a gente acha revolucionário, mas ele não tem nada a ver com a nossa narrativa. Não vai colar. Não vai colar. Ou que não tem nada a ver com a expectativa do cliente. O cara não vai aderir. Então, o marketing ele tem que estar no início e na concepção. E é assim que a gente opera hoje no Santander. As áreas de negócio são áreas pares, integradas, que também interferem no trabalho de marketing. Eu trago os times de negócio para os briefings com a agência. A gente leva, é um time só. Todo mundo trabalha integrado, todo mundo trabalha junto. Então, eu acho que o papel do marketing é muito de dar essa luz e essa visão para as áreas de negócio e também ter uma escutativa das áreas de negócio que entendem muito do business para que a gente juntos consiga ter as melhores soluções. Eu não acredito num modelo apartado
onde uma área faz pedido, outra tira pedido, aí passa, cotovelo, executa. Não, é todo mundo junto. Sim. E no marketing a gente fala muito sobre modelos, né? Tem o MMM, tem vários por aí. Tem algum que você segue, que você fala, nossa, esse aqui realmente para mim é indispensável? A gente tem muito modelo rodando. O MMM é um modelo nosso que a gente tinha algumas versões. A gente está dando um update agora, então a gente está implementando um novo MMM, agora está em fase final de implementação. E a gente já trabalhava com alguns modelos antigos também. Mas a nossa área de SEMAI, ela tem muita modelagem de muitas coisas. Então, por exemplo, uma modelagem que todos os bancos olham hoje em dia é para a gente avaliar quais são os clientes principais. O que faz um cliente se avaliar como principal? Então, a gente olha basicamente share of wallet para ver quais são os produtos que são contratados. Nós, do marketing, construímos uma modelagem complementar, que é, a gente pergunta para a nossa base de clientes todos os dias o que é um banco principal para eles. E isso a gente agregou ao modelo de share of wallet e tem uma modelagem de um modelo mais completo para entender essa principalidade, mais complexo e mais avançada disso. Então, não só para decisões de mídia, mas a gente tem modelagens rodando para várias decisões de negócio também, essa é uma delas. E isso ajuda, inclusive, a eu fazer um estudo de qual concorrente eu deveria combater, deveria me proteger, eu deveria acompanhar. Então, esse tipo de coisa a gente está no nosso DNA e a gente vive todos os dias também. Bom, do que deu para ver aqui, vocês olham muito para dados em todos os pontos de contato que vocês têm dentro da empresa. Tem algum momento onde é que você deixa de olhar para ele e você vai mais na intuição? Olha, eu acho que 95% das decisões são voltadas em dados, mas eu acho que profissional de marketing não pode ignorar os 5% de intuição. Quando eu toco o telefone falando que a Lady Gaga está vindo para o Brasil, a gente não precisa olhar para nada. A gente já sabe o tamanho desse movimento cultural. Então, eu acho que tem, de novo, esmagadora maioria das decisões são tomadas a partir de dados, mas sempre vai ter um flavor de feeling, que é isso que vai trazer também diferenciação para a nossa narrativa. Então, eu acho a combinação dessas duas coisas é a fórmula perfeita que a gente deveria buscar. Então, uma oportunidade boa, vocês não passam, vocês olham ela, entendem o impacto que elas têm, mesmo se É não claro tem que a gente muito vai de usar os início. dados para comprovar. Mas tem coisa que ela já está ali viva na frente que a gente não deveria, que a gente não pode perder algumas oportunidades. Tem um ditado por aí, né, que falam que os dados, eles sempre justificam a emoção. Então, talvez, no fim do dia, Exatamente. né, tem uma influência aí. Ó, chegando no nosso final, essas são algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui, tá? A primeira delas é, eu aprendo muito fazendo esse podcast, aprendi muito hoje com você, e a gente está sempre estudando e se atualizando para conseguir estar sempre à frente por aí. Mas o que você diria que todo líder de marketing deveria desaprender? Olha, essa pergunta é boa. Eu acho que a gente está num momento de revolução de modelo de trabalho. E eu acho que as tendências vêm muito fortes. Em algum momento, a gente se apaixona muito pelas tendências e acaba esquecendo de algumas coisas fundamentais. E o exemplo que eu vou trazer aqui é sobre a tendência do AI. Tá todo mundo maluco atrás das melhores ferramentas, as melhores soluções de AI. Mas quem está olhando para o lado humano dessa conversa? Então, eu acho que uma coisa que o desaprender aqui é a gente precisava parar um pouco mais a bola e sair um pouco do hype de algumas coisas para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e holística de alguns movimentos que acontecem. AI no nosso dia a dia, já aconteceu. Quem está olhando para o lado humano? Quem está olhando para as capacities que a gente precisa ter no modelo? E isso vai fazer com que a gente reinvente um modelo que eu acabei de desenhar, daqui a pouco com certeza vai ser redesenhado. E não vai demorar. E eu já estou pensando. Porque E como é que você fica à frente para redesenhar esse modelo? eu acho que a gente tem que buscar as informações em fontes onde as pessoas não estão olhando. E quando saber a hora de mudar o modelo? Eu acho que aí tem feeling. Tá. Eu acho que aí tem feeling, tem acompanhamento do que está sendo feito por nós mesmos. E eu acho que tem que ter uma maturidade de parar a bola e falar, eu acho que é o momento de evoluir. Eu acho que a gente não tem que ficar fazendo ruptura o tempo todo, a gente precisa de consistência, mas a gente não pode ficar estagnado. E eu acho que essa é outra coisa que eu vi muito no mercado publicitário nos últimos tempos, tanto em agências como em empresas. A estagnação de alguns modelos.
de alguns desenhos organizacionais. Então, eu acho que quando a gente sai do hype, olha de um jeito mais de fora, vai buscar outras fontes de informações, até em outras indústrias, até com outras coisas. Eu adoro trabalhar em banco, porque um monte de gente lá não é de marketing e me dão insights muito valiosos de operação. E a partir do momento que a gente olha isso, eu acho que é o momento que a gente consegue parar e ter o feeling de que é o momento da gente deixar de fazer alguma coisa que a gente estava fazendo. Perfeito. Você falou muito sobre consistência, né? Por quanto tempo você diria, será que tem uma média ou varia muito? Vocês testam uma ideia ou um produto diferente antes de falar, cortei. Tem de tudo. Tem Tem de coisa que é tudo. no dia, tem coisa que são anos, tem vários modelos. Acho que é importante testar de um jeito com ciência. Entendi. Mas, por exemplo, do aplicativo foram mais de 2 anos de pesquisa. A gente tem algumas soluções agora que estão alguns meses no forno. A gente tem argumento que a gente joga na rede social e vê o que dá e já aprende em poucas horas, em dias, como que está respondendo. Então, eu acho que o importante é ter essa mensuração na rotina. Perfeito. Bom, a próxima pergunta ela é no espírito do nome desse podcast, que é slogan. No outro episódio, eu e o Ricardinho, a gente sempre começa trazendo um slogan de alguma marca por aí. Mas aí nessa pergunta vai para você, que é qual é o seu slogan pessoal? Nossa, essa é difícil, hein? Essa eu acho que eu nunca pensei dessa. Acho que o meu slogan pessoal é: eu sou alguém que trabalha com ciência, sem abandonar o lado humano das pessoas. Eu acho que esse, para mim, é a forma que eu defino meu modo de operação. É trabalhar baseado em dados, levando em consideração o lado humano e a colaboração das pessoas. Ficou longo esse slogan, né? Não sei se é o melhor, mas depois uma agência pode trabalhar melhor. Bota aqui nos comentários quem está assistindo a gente como você reduziria esse slogan em algumas poucas palavras. Boa. A última pergunta ela é sempre deixada pelo último convidado e aí você deixa uma outra para o próximo, tá? A que deixaram para você foi: qual é a decisão que você tomou que mais se arrependeu? Olha, essa é difícil, mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu fiz alguns movimentos de carreira, principalmente no início da minha carreira, que foram mais curtos do que deveria. Em alguns momentos eu passei por muitas empresas, principalmente de agências de publicidade. Em alguns momentos eu não soube esperar algumas fases passarem e eu fui buscar outras respostas fazendo uma migração de empresa. Então eu acho que hoje, se eu olhasse, olhando para trás, se eu fosse um profissional de hoje, há 15 anos atrás talvez, eu teria um pouco mais de paciência com alguns movimentos, porque a gente aprende que as coisas vão se encaixando melhor com o tempo. Eu acho que essas foram de novo, a gente toma muitas decisões difíceis, mas isso, quando eu olho para a minha carreira, eu acho que em alguns momentos eu poderia ter um pouco mais de tranquilidade e paciência. Perfeito. Falam que a gente faz 10 mil decisões por dia, né? Então Pois é. imagina em uma vida. Boa. E qual pergunta você deixa para o próximo convidado? Eu acho que a próxima, baseada na pergunta que eu respondi, qual é a próxima decisão difícil que a pessoa vai precisar tomar aqui? Qual é a próxima decisão muito complexa que está no seu pipeline e você acha que vai precisar tomar? Perfeito. Bom, com essa a gente encerra. Muito obrigada, Gui, por estar aqui. Foi um prazer trocar com você. Obrigado pelo convite.